Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, que bom estarmos mais uma noite juntos, nos debruçando sobre o Livro dos Espíritos. Queremos cumprimentar os nossos convidados de hoje, mas antes agradecer a oportunidade de compartilhar aqui a apresentação com Carlos Campetti, nosso companheiro aqui na apresentação do Estudando o Livro dos Espíritos, e queremos, então, cumprimentar os nossos convidados, a Thelma Maria Machado, que é diretora de comunicação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, que é também diretora de estudos da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Ela é palestrante e facilitadora de estudos e também palestrante espírita, que está acompanhando a Thelma hoje nas nossas elucubrações sobre o Livro dos Espíritos, que é o nosso companheiro Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho, que é facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, EAD, e estudo dirigido do Joana de Ângeles, no Centro Espírita Bezerra de Menezes e na Federação Espírita do Estado de Rondônia, a FERO, onde trabalha também, o Luiz Cláudio também trabalha na área de estudo do Espiritismo. Amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos agradecimentos. Primeiro, saudação, Cris, satisfação imensa, Thelma, Luiz Cláudio, e a você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu ambiente. Muito bem-vindo ao nosso estudo e nosso agradecimento aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais, no capítulo 5 da Lei de Conservação, Gozo dos Bens Terrenos, perguntas 711 a 714A, e necessário e supérfluo, perguntas 715 a 717. Vamos iniciar então com o tema Gozo dos Bens Terrenos, a questão 711 para a Thelma. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, de todas as pessoas? Inicialmente, boa noite, Carlos, Cris, Luiz e todos que estão nos acompanhando. Então, a resposta a essa pergunta que está lá na questão 711 do Livro dos Espíritos é que esse direito ele é consequente da necessidade de viver, que Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ou seja, aqui a gente percebe que é um apelo ao não desperdício. E esse apelo ao não desperdício faz com que a gente reflita, inclusive, sobre como nós estamos tratando da natureza. Porque quando a gente fala em bens terrenos, a gente não fala somente em termos de bens manufaturados, a gente tem que falar principalmente em termos da natureza, que é uma área do Espiritismo que é bastante estudada. O livro A Caminho da Luz tem uma parte belíssima que fala, né, quando Jesus contempla a natureza. E para que a gente possa ter esse entendimento, é necessário o conhecimento, e não somente o conhecimento do ponto de vista intelectual, como também esse conhecimento do ponto de vista espiritual, para que a gente possa saber respeitar os outros seres. Inclusive, Carlos, Cris, Luiz, tem um filósofo, né, que do século XVI a um pouquinho do século XVII, que ele é considerado um dos pais da Revolução Científica, que é Bacon, e ele diz que a natureza, para ser dominada, ela precisa ser conhecida. Porque se você conhece, o conhecimento é a chave de tudo na vida, na verdade. Porque se você se dispõe a conhecer a natureza, você vai saber como respeitá-la, como extrair dela, né, o nosso bom viver, como extrair dela tudo aquilo que a gente necessita, biologicamente, etc., sem que a gente possa desgastar a tal ponto de colocar em risco a vida futura. Então, nesse aspecto, essa resposta nos convida a essa profunda reflexão do que a gente está fazendo com todos os tipos de bens
incluindo aí esse bem fantástico que a natureza que nos nutre, né, de todas as formas e em todos os momentos. Maravilha, Thelma. Olha, a gente agora vai se debruçar sobre a questão 712 e a gente vai dirigir essa questão para o Luiz. E aí, na sequência, Luiz, eu já coloco um comentário aqui da Olga Batista que faz uma pergunta sobre a 712, e aí eu vou pedir para você e a Thelma comentarem, caso tenham algum comentário a fazer. Então, Luiz, na questão 712, a gente pergunta assim, Kardec perguntou, na verdade, aos espíritos, né? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Qual foi o objetivo? Boa noite a todos, boa noite, Carlos, Campete, Cris, Thelma, boa noite a todos os nossos internautas que acompanham o nosso programa de hoje. Bom, vamos lá, né? Qual a finalidade? Por que Deus colocou atrativo no gozo dos bens materiais? Os espíritos nos respondem, na verdade responderam a Kardec, a gente repete aqui, o seguinte: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Vamos tentar entender essa resposta. Bom, para instigar é para incentivar, para fazer com que o homem cumpra a sua missão. Qual a missão do homem? A missão do homem é o progresso, é a evolução do seu espírito através da encarnação, né? E, de outro lado, né, essa experimentá-lo por meio da tentação, a gente interpreta como sendo para que ele aprenda, para que ele, por meio da experiência, sujeito às tentações da matéria, os atrativos da matéria, aprenda como espírito a distinguir o que é conveniente, o que não é conveniente, o que é bom para o desenvolvimento dele, intelectual, moral ou não. Mas para isso é necessário que haja essa experiência. Então, que o espírito se submeta à experiência da carne. Bom, a gente poderia dizer, né, que a finalidade é essa. E a gente pode dizer ainda o seguinte: o porquê? Porque Deus é sábio. Total, a sabedoria suprema, né? Por isso que ele coloca atrativo nos gozos dos bens materiais. Porque se não houvesse o atrativo, o homem se quedaria inerte e não buscaria cumprir a sua missão evolutiva, né? E também não estaria sujeito à tentação, não se sujeitaria à experiência encarnatória e, com isso, conseguiria o aprendizado. Em linhas gerais é isso, não sei se foi Muito bom, Luiz. Então, em relação a esse experienciar, né? A Olga Batista nos coloca uma pergunta em relação a isso. Ela faz uma ilação perguntando se a parábola do filho pródigo, né, apresentada no Evangelho, pode ser um exemplo ilustrativo dessa questão, dessa proposta, né, da evolução associada a uma experiência. Queria que você comentasse, na sequência, queria ouvir a Thelma também. Sim, ali na parábola do filho pródigo, né, anotada em Mateus, Jesus nos coloca uma lição excelsa, com todas as lições que ele nos deixou. E o que ele nos coloca é o seguinte, que não importa o título, não importa a procedência, não importa, às vezes, o conhecimento teórico que a gente tem, casta que se pertence, o que importa é a sua experiência de vida, é o que você faz, né? E a gente diz na doutrina espírita, junto com Kardec quem asseverou primeiro, que fora da caridade não há salvação. Ora, o bom samaritano não conhecia o homem caído na estrada. Ele era um samaritano, que era uma espécie de herege, considerado herege pelos judeus, não tinha título nenhum, mas ele vivenciou a experiência de se doar ao próximo, de atender à necessidade daquele que está caído na estrada e que ele nem sabia quem era. Então, essa é uma experiência, sim, uma experiência de vivência do amor em prática, em ação.
que a gente pode traduzir por caridade. Thelma, se já quiser comentar e já colocar. Queria comentar rapidamente. Essa parábola do filho pródigo, que eu li há algum tempo em uma palestra, que eu concordo que tem alguns teólogos que já querem mudar o nome dessa parábola do Pai Misericordioso, que o que tem que ser realçado aí nessa parábola não é o filho pródigo nem o pseudo virtuoso. Desculpem. Me parece que o que precisa ser realçado nessa parábola não é nem o filho pródigo, nem o pseudo virtuoso. Né? Porque aquele que ficou com o pai, na verdade, ele é um pseudo virtuoso. Que se a gente observar bem, o filho pródigo, ele, quando pede os bens, ele pede a parte dele da herança. Ele não avançou em nada do irmão. Ele foi assim, dentro do limite do que era dele. E o irmão, né, ele não fica contente com a volta dele. Então, o realce aí é justamente da misericórdia do pai, que não obstante o que o filho, que recebeu antecipadamente seu quinhão, que fez, né, com esses bens, não obstante isso, o pai o recebe de volta, e até porque ele aprendeu nessa estrada evolutiva, muitas vezes a gente aprende a partir mesmo de equívocos, né? Quase sempre é de equívocos que a gente aprende. Então, nesse aspecto, nos faz refletir sobre a misericórdia do pai, sobre o aprendizado desse filho, que recebendo a sua parte, ele acabou dilapidando esse patrimônio. Então, é uma lição para que a gente saiba lidar com o que a gente recebe, e a gente percebe isso muito no dia a dia. Eu acho assim, eu não sei se, Luiz, eu li antes, se você é da Abrame, se é magistrado, Luiz. É magistrado, né? Não. Sou da área jurídica, não sou magistrado, não. Ah, certo. Não, mas já que você é da área jurídica, você percebe que quando tem assim, um processo de inventário, assim, tem muita briga entre irmãos, né? Etc. Ou às vezes você herda determinado patrimônio, você não sabe como lidar com esse patrimônio e acaba vindo gerações seguintes que vão passar necessidade porque justamente não sabem como lidar com isso. Então, é interessante. Eu acho que a nossa querida que trouxe essa parábola foi uma boa lembrança para que a gente possa ter cuidado, né? Carlos, Cris e Luiz. Foi a hora. Eu agradeço que a Thelma salvou, porque eu falei da parábola errada. Desculpa. A parábola do bom samaritano e a caridade é a base de tudo, meu amigo, sem problema nenhum. Carlos. E aqui o Carlos Campos comentou, é uma das formas também de evolução do terreno para a regeneração de todos os celestes. Comentando aqui, né, os bens, ele disse, inclusive no atrativo dos bens terrenos, e Thelma, mas Kardec vai perguntar nas 712 contas qual o objetivo da meditação. Ele pergunta, e aí a resposta, desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. E aí vai ter a explicação também, que diz o seguinte, se os homens, se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido, né, ao cumprimento dos desígnios providenciais, mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus, né, também experimentar o homem por meio da tentação, que o arraste para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Eu queria fazer só um pequeno comentário. Aqui eu fechei as aspas, né, que é a resposta, que está lá na questão 712A, e a gente percebe que no nosso caminho evolutivo, assim, pelo amor e pela dor, a gente aprende a discernir entre o muito e o muito pouco. Eu acho que a dificuldade do ser humano é justamente você discernir entre o muito e o muito pouco. Então, transitar aí por essa estrada, assim, maleável, é quase um éter, né, que você consegue pegar, não significa, na verdade, a gente abrir mão de alguns princípios da vida, etc. Mas, assim, a gente viver
tais princípios ao longo do caminho com respeito amplo. E eu acho que o respeito amplo se dá justamente na forma como a gente vai usufruir aquilo que é colocado à nossa disposição. Porque não podemos confundir, e a gente, às vezes, é propenso a isso, confundir o conforto com exagero e com desperdício. Porque acho que quando há essa confusão, a gente acaba malbaratando alguns talentos que Deus nos concede. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque isso, eu entendo isso, sabe, Cris, Luiz e Carlos, como também um exercício da simplicidade. Porque até na arquitetura a gente está dizendo hoje em dia que o menos é mais, né? Que o simples é o chique, é o elegante hoje em dia. E aí é preciso que a gente tenha esse raciocínio lógico, que foi bem colocado aí nessa resposta, para que a gente possa saber colocar esse muro até onde vai o conforto, até onde vai o prazer, e depois, quando começa o exagero. A razão tem que dar essa visão, tem que dar esse empeço para que a gente possa, então, saber administrar aquilo que, na verdade, nos foi dado para administrar, porque nós não possuímos isso, nós somos administradores disso. E como administradores, nós vamos prestar conta também do que do que foi colocado à nossa disposição. Perfeito, Thelma, nós somos gestores, né? Gestores da nossa vida. Estava fazendo um comentário aqui, Carlos, esperando que você retornasse. Mas em relação a isso que a Thelma colocou, deixa eu só colocar uma experiência muito auspiciosa para mim. Eu tive a oportunidade de fazer o caminho de Compostela, né, na Espanha, que vai até a cidade de Compostela, saindo de Portugal. E eu me pus a andar cerca de 25 quilômetros por dia. E nessa gestão que o Thelma falava, foi importante para mim, nessa experiência da caminhada, organizar a minha mochila. Eu queria carregar no máximo por dia, 10 quilos. Porque tudo que eu colocasse em excesso nessa mochila me pesaria em dores de articulação, em bolhas no pé. Então, foi uma rica experiência, porque, literalmente, tudo que era supérfluo naquele momento, que significaria peso a mais na mochila, repercutiria no meu corpo. Então, eu tomei dessa experiência uma grande lição para a vida, né? De saber ser comedida naquilo que é essencial e naquilo que é supérfluo. Então, acho que ilustra um pouquinho o que Thelma falava, né, Thelma? É por aí que a gente estava filosofando, né, minha amiga? Por aí mesmo. Exatamente. Mas, Luiz, quero te ouvir em relação à questão 713, aliás, 712, você não comentou, né? Qual o objetivo da tentação? Já foi, né? Já foi. Foi. Traçou a natureza, limites aos gozos, e aí a gente está comentando a 713. Desculpa. Sim, a espiritualidade superior responde a Kardec, quando faz essa pergunta, da seguinte maneira: traçou, né, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Eu vou falar um ditado que eu ouvia dos meus avós no interior de São Paulo: tudo que é demais passa. O ser humano é assim, ele exagera, né? A gente tem traçada pela própria lei de Deus, e aí quando a gente fala em lei de Deus, a gente está falando em lei natural. A lei da natureza é a lei de Deus. Então, a natureza, ela traça os limites das nossas necessidades, do que a gente precisa, né? Mas o ser humano, ele cria situações, cria necessidades que não são necessidades verdadeiras, né? São necessidades falsas, são necessidades do seu comportamento, da sua cultura, e a gente acaba se excedendo, né? Como você deu o exemplo da mochila da sua viagem aí, às vezes você, vou levar uma pipoqueira, vou levar mais não sei o que lá, não precisa disso na mochila, né? Não é necessário, mas às vezes o ser humano, ele exagera, ele
E esse exagero, esse excesso, a gente chega à saciedade, chega a ficar enfastiado, né? E isso causa em nós dor, causa doença, causa... você chega a um ponto que não tem mais sentido, e é aquela história do quanto mais tem, mais quer, né? Então, a gente acaba, o ser humano, em decorrência da criação desses excessos imaginários, que não são necessidade, acaba punindo a si mesmo, né? É a lei de causa e efeito. São as escolhas que a gente faz. Enquanto a gente não aprender a escolher com sabedoria, a nos limitarmos às necessidades impostas pela própria natureza, a gente vai acabar sofrendo as consequências, né? A gente diz, é comum isso na doutrina espírita, né? No movimento espírita, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E Paulo de Tarso já asseverava lá nos Atos dos Apóstolos, né? Que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, cabe ao homem, no exercício da sua faculdade, da inteligência, do raciocínio, discernir entre o que é necessário e o que é supérfluo, entre o que se precisa e o que é excesso. Muito bom, excelente. Thelma, na 614, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí os espíritos respondem o seguinte, e com exclamação, viu, para pontuar bem: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí aqui, eu quero retornar um comentário que eu fiz, que aqui ele não está sendo proibido a busca da alegria e do bem-estar. Né? Na verdade, a gente percebe aqui uma exortação à análise racional do que é verdadeiramente bem-estar. Né, Cris? E não pode ser bem-estar qualquer comportamento ou hábito cuja consequência é o comprometimento mórbido do corpo físico ou então a angústia do espírito. Eu acho que aqui cabe atentar para a explicação que Emmanuel traz no livro Roteiro, capítulo Evangelho e Alegria, né? Porque algumas vezes, algumas pessoas elas pensam que o cristão somente tem que viver de tristezas, tudo é sacrifício, não é? Então, aquele capítulo de Emmanuel é maravilhoso, Evangelho e Alegria, quando ele diz assim, que grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Aí ele diz, a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos, Maria jubilosa conversa com os mensageiros divinos, começa a reinar a contemplação e a esperança, mostrando que o cristão, ele deve viver a alegria, afinal é a boa nova, né? É a boa nova, é o casamento do céu com a terra. A vinda de Jesus é esse casamento maravilhoso, Deus para conosco. Nesse aspecto, então, o que a gente precisa fazer, e o Luiz já colocou também, na resposta também, é ter esse raciocínio apurado para saber exatamente os limites. E aqui, quando a gente falar dos limites, obviamente a gente vai falar do livre-arbítrio. Não tem como você estabelecer limites sem você ter o exercício do livre-arbítrio, que é importantíssimo em relação a isso. Aí, retomando rapidinho, estou terminando, achei muito interessante isso que Cris colocou, Cris, eu passei por algo parecido, se der tempo no final eu coloco, quanto a essa ponderação, de saber o que usufruir, como usufruir e em que quantidade usufruir. Você falou que a gente estava fazendo um comentário filosófico. Tem, de fato, um filósofo alemão, Hans Jonas, ele morreu na década de 90, que ele tem vários livros de dois maravilhosos, Princípio Vida, que é uma biologia filosófica, e Princípio Responsabilidade, onde ele pega uma frase de Kant, imperativo categórico, e ele coloca assim, que eu acho que é lição para nós todos, em qualquer coisa. Ele diz, haja de tal forma que as tuas ações
não comprometam a existência de autêntica vida humana futura no planeta. Então, eu acho que o recado é esse: ajamos dessa forma, que não comprometamos a existência de autêntica vida humana no planeta. Ou seja, cuidemos do planeta, cuidemos de todas as espécies, né? Cuidemos da natureza. Muito bom, Thelma. Estou me lembrando aqui, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Exato. Foi uma das recomendações do mestre para a gente, quer dizer, anunciando a sua própria vinda e a propositura da sua vinda, né? Mas que abundância é essa? Aliás, Cláudio, vou emendar a pergunta aqui para você. Porque na 714, os espíritos finalizam dizendo: pois bem perto está da morte, ou seja, daquele que exacerba, né? Daquele que rompe essa barreira que Thelma falava. Perto da morte física ou da morte moral? O que a indagação coloca aí para gente? Os espíritos respondem para a gente, né, os espíritos superiores, de ambas. E aí a gente lembra o Cristo, né, Jesus, naquela passagem do Evangelho, que fala: deixai aos mortos enterrar os mortos. Né? O que significa? Que tanto da morte física como da morte moral. Da morte física é fácil entender pelo seguinte: quem comete os excessos, quem abusa, acaba fazendo mau uso do instrumento que lhe foi confiado pela providência divina, que é o corpo físico. Então, aquele que come em excesso, aquele que se entrega aos prazeres em excesso, que abusa, acaba prejudicando o instrumento, né? Então, ele se aproxima, assim, da morte física, através das enfermidades, da doença e da morte do corpo físico. Mas também, e talvez principalmente, da morte moral. A morte moral, e aí é a frase de Jesus que eu citei: deixar os mortos, enterrar os mortos, né? Nessa passagem aí, uma pessoa procura Jesus preocupado com a questão do funeral do pai, e é dito a ele que ele está preocupado porque na cultura judaica, se o filho não comparece no funeral do pai, ele perde o direito à herança, né? E ele está preocupado com isso. Jesus diz a ele: deixai aos mortos enterrar os mortos. Aos mortos moralmente, aos mortos que não estão preocupados com a vida espiritual, que estão preocupados única e exclusivamente com os bens da terra, com as sensações, com os prazeres destes bens. Então, quando se vive apenas para a vida material, você é um morto vivo. Você não tem esperança na vida futura. Você é tudo aqui agora, né? Todo infortúnio que te atinge é muito grande, porque você não tem mais nada. Agora, quando você vive para a vida espiritual, você acredita na vida futura, tem a certeza da existência, da continuidade do ser, e de que todos nós estamos sujeitos a um poder maior, que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, os infortúnios dessa vida são passageiros. Porque podemos sofrer no corpo, mas estamos vivos em espírito. E aí eu vou fazer só um gancho numa questão que a gente já falou lá atrás, mas para dizer como Deus é sábio, como Deus é inteligente. Ele coloca o prazer, e aí a gente pode ver o bem-estar nas coisas que a gente tem que fazer, para que a gente cumpra os desígnios. Porque o ser humano, se não houvesse o prazer, se não houvesse o bem-estar, talvez ele ficasse estagnado. Então, é um incentivo para que a gente progrida, para que a gente busque melhores condições. E aí, conforme disse a Thelma, a busca do bem-estar é bom, faz parte da vida. O que não pode haver é o abuso. Ficou meio prolixo? Desculpa, mas era isso. Muito bom. Excelente mesmo. Excelente, muito bem. Cris, antes da gente entrar aqui no necessário supérfluo, vou fazer um recorrido aqui no nosso chat. A Kátia Maria Pereira comentou: para conquistar a razão, justamente temos que saber discernir, né? Num dado momento, estava se examinando. E o Carlos Campos, ele coloca: a parábola do filho pródigo se reporta também a nenhuma de minhas ovelhas se perderá, em Mateus 18, 10, 14. Corretíssimo, não é? Todas essas lições, elas se interligam. A gente observa e temos o hábito de dizer:
No Evangelho do Cristo está tudo. Quando a gente busca e não encontra, é porque a gente não aprendeu a ler ainda o Evangelho do Cristo. Mas as respostas estão ali. Então, ele vai repetir as lições de diversas formas, tanto em palavras, às vezes diretas, às vezes em parábolas, e às vezes é o exemplo. Mas a lição ela é reapresentada de diversas formas para o nosso entendimento. Então, essas relações realmente acontecem, né, Carlos Campos? A gente agradece a vocês aí os comentários, mas temos mais comentários aqui hoje também. A Kátia Maria Pereira gostou da experiência que a Cris compartilhou. E o Jorge Lima, ele colocou: que programa maravilhoso, gratidão. Estudo toda quarta e agora veio me ajudar. Muito bem, não é, Jorge? Muito obrigado pelas suas palavras de incentivo. E aqui o Leandro colocou assim: verdade, damos pesos desnecessários às coisas da matéria. E é mesmo, e às vezes vira um peso para a gente ficar carregando essas coisas da matéria, não é? É tão pesado que nos prende aqui depois que a gente vai para o mundo espiritual, não é? Porque nessa questão da morte moral ou morte física, nem sempre uma corresponde à outra. Porque se o indivíduo está pegado ao campo material, ele morre o corpo e ele não desencarna. Continua preso, não é? O Espiritismo explica isso para nós. O Carlos Campos faz outra correlação aqui, que é com a parábola do avarento, em Lucas 12, 16, 21. Todas essas lições estão interligadas mesmo, não é? A Kátia Sampaio também faz um comentário, olha: cuidar da vida, porque a existência nos é dada para ressignificar a conduta, acertar o passo, sair dessa melhor do que quando entramos na existência, a fim de não sofrer consequências negativas. E a Kátia vai fazer aqui para nós a diferenciação entre a existência transitória, que é a reencarnação, e a vida real, verdadeira, que é a vida do espírito imortal, não é? Muito bem. Nós temos um outro comentário aqui também, não é? É que é da Ana Paula Selem. Percebo que quanto mais estudo, menos sei. Quanto mais quero evoluir, menos eu me vejo. Não sei se no meu caso o menos é mais está satisfatório. Bom, Ana Paula, eu acho que essa é a situação de todos nós, né? É por isso que Sócrates disse, não é, que ele talvez realmente fosse o mais sábio entre todos os sábios da Grécia, porque ele talvez fosse o único que sabia que nada sabia. Então, quanto mais o indivíduo amplia o seu horizonte, mais ele percebe a dimensão desse todo e vê o tamanho da sua ignorância, vai dimensionando melhor a sua ignorância, não é? Mas olha, a Kátia coloca que Deus é soberanamente justo e bom e vai nos renovar as oportunidades para que a gente continue avançando. Muito bem. Vamos entrar então no necessário e supérfluo. Na questão 715, Thelma, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí nós vamos ter perguntinhas do público também sobre isso, aí umas pouquinhas, mas tem. Pode falar, por favor, Céu. Carlos, antes de responder, eu queria só, porque na resposta anterior, da questão que o Luiz respondeu, tomando o que está escrito no próprio Livro dos Espíritos, termina assim: são ao mesmo tempo castigo e transgressão de Deus. E é bom a gente explicar que Deus não castiga. Qual é o significado de castigo aí, né? Eu sempre gosto de repisar isso quando a gente está fazendo alguma palestra espírita, dando alguma aula. Gente, Deus não castiga. A gente deve tomar esse castigo, esse mecanismo de reeducação, que Joana diz, né? Ela chama de sofrimento de mecanismo de reeducação, de expiação, ou seja, é escolha nossa, é uma consequência das nossas atitudes. Então, nesse aspecto que está sendo usada a palavra castigo aí nessa questão, deve ser entendida dessa forma, certo? Somos nós escolhendo o que plantamos. Agora, voltando para o que Carlos me perguntou, a questão 715, o limite do necessário, isso é tão difícil, né? Os espíritos respondem a Kardec o seguinte: aquele que é ponderado, e a gente vem para a ponderação, coisa que a gente está falando de várias formas aqui, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Aqui tem um adágio que diz o seguinte, que
o sábio aprende a partir da própria experiência e o gênio aprende a partir da experiência do outro. Ou seja, eu sou sábia quando algo que não me fez bem, eu evito, né? Aquela situação de sofrimento de novo. Eu sou gênio quando percebo em alguém e eu já vou bem. Por aqui, eu já vi que não é legal. Mas aí, nessa questão, traz justamente isso. Olha, quando diz assim, ponderado conhece por intuição. Aqui a gente já percebe, acho que Carlos, Luiz e Cris, que a intuição assim, já é um movimento que demonstra uma certa evolução espiritual, né? Você não precisa justamente conhecer pelo sofrimento, né? A própria custa, como coloca aí. Mas nós estamos aqui a caminho, nós estamos ainda na fase de aprender justamente a partir da experiência, né? De vivenciar, corta o dedo e aprende que não deve passar por determinados espinhos, isso é uma metáfora, viu, gente? Etc. Então, a própria custa. E aí, essa pergunta, ela pode ser assimilada também para além da usufruição de bens materiais, né, já que é o tema aí, e tão bem explicado nas questões anteriores, como a ponderação como uma qualidade que traz diversos benefícios às ações humanas. Então, essa ponderação, Luiz é da área jurídica, ele sabe muito bem disso também. Essa ponderação a gente tem em todos os ângulos. Eu acho que ela é um grande guarda-chuva, ela contempla não somente essa usufruição de bens materiais, mas em várias vertentes, em várias searas da nossa existência. Essa ponderação existe, inclusive, acho que muitos aqui que estão nos acompanhando podem ser da área jurídica, e existe, inclusive, na área jurídica, né, Luiz, essa ponderação. O princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que os juristas gostam tanto de falar, é um apelo a esse tipo de ponderação, que a gente vê, por exemplo, rapidinho, lá atrás tem um filósofo famoso chamado Cícero, né, que viveu entre 103 a 43 a.C., que ele tem uma passagem linda. Eu acho, sabe, Luiz, que essa passagem ela talvez tenha inspirado o legislador no artigo 59 do Código Penal, certo? Enfim, e essa passagem de Cícero é tão bonita e vale para nós todos aqui, em todos os ângulos da nossa vida, é pequenininho. Caso eu quero pedir licença para ler, que ele diz assim, Cícero, Marco, né, o grande Cícero, né? Ele diz assim: quando se precisar censurar ou mesmo castigar, deve-se abster de injúrias e só ter por finalidade o bem da República, sem procurar qualquer vantagem para si. É preciso prestar atenção, evitando que a pena seja maior que a falta e que certos delitos deixem de ser punidos quando outros o são. É preciso, principalmente, aqui vai para a gente, viu, no dia a dia, é preciso principalmente, não aliar a cólera ao castigo. Porque quem pune com arrebatamento não se abraça aos justos limites entre o muito e o muito pouco, tão recomendados pelos peripatéticos, que eram os discípulos de Aristóteles, né, os peripatéticos. Tinham eles toda razão, pois faziam ao mesmo tempo o enaltecimento da fúria como um presente útil da natureza. A fúria não se concentra aos governantes, que devem ser como as leis, que punem não por fúria, mas por justiça. Então, por fúria, por exagero, a gente não consegue nada. Quando a gente está nervoso, a gente perde, inclusive, a linha de raciocínio, né? Acaba falando que não quer, fazendo o que não quer. Então, a ponderação, a razoabilidade, a proporcionalidade, ela deve ser usada assim, em todos os setores da nossa vida. Perfeito, Thelma. A gente está precisando de muitos Cíceros. Né, na comunidade. Estamos precisando de Cíceros. Mas, olha, eu gostei muito do que você falou, e eu vou fazer uma propaganda aqui. Você dizia que o sábio aprende com a própria experiência, não é isso, Thelma? Completa aí para gente. E os gênios? Com a experiência do outro. Então, nós estamos fazendo um exercício de genialidade aqui hoje, nesse espaço, nesse fórum de estudo, porque a gente está aprendendo muito palavras, suas palavras aí, as palavras do Luiz também. Luiz, sigamos, então.
vamos falar um pouquinho dentro desse aspecto, né, do necessário e do supérfluo, vamos falar sobre a 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Traçou. E aí respondem os espíritos, né? Sem dúvida, a natureza já traça. Mas o homem é insaciável. E aí, quando a gente fala nessa insaciabilidade, a gente se remete às paixões, né? Quando a gente já tem um certo desenvolvimento intelectual, nós somos espíritos ainda que trazemos alguns primarismos, até hoje nós trazemos, né? Já foi pior. Nós deixamos nos dominar pelas paixões, né? E as paixões nos levam ao abuso, nos tornam insaciáveis, né? O homem, no nosso grau evolutivo, ainda se ressente desse tipo de coisa, né? Por meio da nossa organização, aí fala da organização física, né? Que a natureza nos deu, né? A natureza delimita o limite exato das necessidades de cada um, do ser humano. Das necessidades do homem como um todo e das necessidades específicas. Mas por que você fala das necessidades específicas? Porque a gente é espírita, e a gente sabe, a doutrina espírita nos diz, que quando a gente reencarna, antes tem uma etapa chamada planejamento reencarnatório. E por esse planejamento reencarnatório, você vem com o corpo que você necessita, né? Obedecendo às leis de Deus, às leis da natureza. E às vezes a gente reencarna com algumas delimitações, com algumas limitações físicas, né? Que estão nas leis da natureza, fizeram parte do planejamento reencarnatório. Mas às vezes a gente, com essas limitações que a gente veio, ainda assim a gente abusa. Então, a pessoa, isso é um exemplo, tá, gente? Que na outra vida cometeu excessos gastronômicos absurdos, peixe morre pela boca, aí às vezes ela ou gostava de se embriagar, bebida alcoólica, ela reencarna, dessa vez com uma limitação. Nasce com um fígadozinho ruimzinho. Não pode comer uma feijoada que fica com dor de cabeça, que fica com indigestão. O que a pessoa faz? Se a gente, né, é ponderado, como disse até uma questão anterior, a gente, opa, isso aqui eu não posso abusar, vamos devagar. A minha natureza traçou os limites das minhas necessidades, do que eu preciso. Isso é um ponderado. Agora, se a pessoa não é ponderada, ela vai lá com uma medicação para poder abusar. Então, a gente vê isso, né? Então, a sabedoria está em a gente enxergar, e a gente, além, não basta o conhecimento, mas a gente tem que fazer um autoexame, né? E aí o Carlos citou Sócrates, né? Eu conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer, né? Em todos os aspectos. Mas, claro, em decorrência dos vícios, né? Esses vícios, eles alteram o quê? A constituição, e lhe criam necessidades, isso aqui é a resposta dos espíritos, que não são reais. Olha só, o que é o vício? O vício, ele decorre da vontade. O que é a vontade? É o espírito que comanda o corpo. O espírito, às vezes, em decorrência dessa paixão, desse vício, ele acaba criando necessidades que não são reais e alteram a constituição física, né? Porque a gente sabe também do poder da mente, do poder da vontade, e às vezes com isso a gente acaba mudando a nossa constituição para pior, né? Porque esses vícios são prejudiciais à nossa saúde do corpo somático, do corpo físico, e podem se refletir, e no mais das vezes se refletem, no corpo perispiritual, que podem deixar marca para existências futuras. Então, o grande exercício, a grande mensagem é que a gente respeite os limites da natureza, que são os limites traçados por Deus, que a gente não cometa abusos, que a gente se mantenha no caminho do meio, né? O que é o caminho do meio? O caminho do meio é o caminho do equilíbrio, né? Não é viver a busca desenfreada dos prazeres, mas também não é se sujeitar a sacrifícios ou privações desnecessárias.
O objetivo nosso é seguir o caminho do meio. É o do equilíbrio, né? Caminho do meio do equilíbrio. Thelma, a 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Eita, pergunta sociológica, filosófica e tudo, né, Carlos? Vamos ver como é que os espíritos responderam. Eles responderam o seguinte, e até não é tão pequena a resposta. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aí vem a explicação ainda, né, que está no Livro dos Espíritos. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhecia, né? E os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, aqui ele está reafirmando o que a gente disse. Veja, você pode ter conforto, você trabalha muito, etc. O que você não pode é desperdiçar, o que você não pode é deixar de por dentro socorrer alguém que está passando por real necessidade. Por isso que está aqui, nessa resposta, a palavra caridade. E aí Luiz colocou o seguinte, há um limite subjetivo, etc., de algo, é o bom senso. O limite é o bom senso. Então, por exemplo, há uma quantidade de coisa que, se você vai comprar, foge ao bom senso, foge à racionalidade, foge à razoabilidade. Então, isso vai se dar pelo amadurecimento. Muito mais amadurecimento moral, espiritual, do que o amadurecimento intelectual. Porque muitas vezes, só com o amadurecimento intelectual, você não vai chegar a essa conclusão do que é necessário e do que é supérfluo, do que você pode usufruir e, ao mesmo tempo, do que você, tendo em abundância, pode também contribuir para aqueles que nada têm. Então, isso passa pela espiritualização também. Muito bom, Thelma. Eu acho que você acabou de responder a Silene Souza, né, Carlos, às 8h31. Ela, lá de Petrolândia, colocou essa questão aqui. Qual seria a utilização de forma correta no uso consciente dos recursos disponibilizados pelo Criador, né? E a palavra-chave aí é bom senso, né, Thelma? É bom senso. E uma coisa assim, que é interessante, se me permitem, é que a gente vive hoje uma cultura, isso não é local, não é do Brasil, isso é mundial, mas principalmente no Ocidente, de consumismo. A gente é empurrado a consumir, as coisas são descartáveis. Então, isso nos chama atenção para esse tipo de coisa, né? Para o abuso também. A gente, na medida do possível, como espíritas conscientes, temos que ponderar bem, né? E fazer essa análise nós mesmos. Nós não estamos indo na onda do consumismo exagerado, né? É bem presente, é bem atual essa lição de Kardec. Cada vez mais. Kardec é sempre atual. Luiz, rapidinho, Cris e Carlos, Emmanuel tem aqui no capítulo 18, nos capítulos 18 e 22 do livro Caridade, só um pedacinho mesmo, que ele coloca assim: serve a benefícios semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em base de consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo do equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz, alcançado de angústia, nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá. Por isso mesmo, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível. Mais vale dar que receber. Muito bem. E é fator de equilíbrio, né? A Edna Socorro Matos colocou uma pergunta aqui. Vamos ver se ela aparece para nós.
O que dizer dos que possuem várias propriedades? Está enquadrado no supérfluo, uma vez que pelo trabalho honesto pode-se adquirir bens? Thelma, comenta aí para nós. Foi o que eu disse, não. Pelo trabalho honesto, você vai adquirir seus bens, você vai saber usufruir desses bens, e esses bens podem gerar empregos que vão levar vida digna àquelas pessoas, né? Uhum. Porque por exemplo, Carlos, eu não tenho talento para administrar uma empresa, meu talento é jurídico, meu talento é de outra área. Então, é necessário, e o Evangelho segundo o Espiritismo explica isso muito bem, né? Em relação a isso. Então, há pessoas que têm essa extrema habilidade de saber multiplicar o patrimônio, gerar emprego e trazer assim, centenas, milhares de pessoas para que possam ter seu salário, para que possam viver dignamente, fazer rodar a economia, e com isso criam tributos, e os tributos vão ser usados na educação, na saúde, etc. Então, nesse aspecto, esse é o trabalho digno, você pode adquirir esses bens, você não pode, a partir daí, você, de uma certa forma, você levar sofrimento às pessoas com isso, ser um mau empregador, por exemplo, você não respeitar os direitos trabalhistas, você sufocar seu empregado, você humilhar, etc., mas você levando essa possibilidade, né, de crescimento material para a pessoa através do emprego é maravilhoso, é uma bênção também. Perfeito. Luiz, tem uma pergunta aqui da Olga que eu achei bem interessante, também dá pano para manga, né, como se fala popularmente. Ouvimos muito dizer, diz ela, que o necessário é segundo cada um, pois cada um tem necessidades próprias. Explica isso para a gente, Luiz. Porque, na verdade, o limite entre o supérfluo e o necessário ele não é um limite estanque e definido. Ele é relativo. E ele se sujeita à razão, à racionalidade. Então, a gente... E aí o próprio Livro dos Espíritos coloca isso para a gente, né? A gente não quer, né, os espíritos que responderam a Kardec não querem que o homem civilizado viva tal qual vivia o selvagem, vivia o homem primitivo ali no início da civilização. A gente sabe que o desenvolvimento social, o desenvolvimento das sociedades, eles impõem necessidades que o homem primitivo, o homem em seu estado natural, não tem, né? Mas, então, nesse ponto, de fato, alguns têm algumas necessidades que outros não têm. O que a gente tem que observar, e aí é uma proposta da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita, ela tem qual que é o objetivo da doutrina espírita? A melhoria do homem, a reforma íntima, que nós nos tornemos criaturas melhores. Então, quem vai fazer essa análise do que é supérfluo, do que é necessário para você, não é o seu vizinho, não é o coleguinha do lado, é você mesmo. E você mesmo, se utilizando do raciocínio, da razão, do bom senso, vai saber se essa necessidade é de fato uma necessidade verdadeira ou se é algo supérfluo disfarçado de necessidade, que o Livro dos Espíritos chama de necessidades factícias, que são factícias, são convencionais, são não verdadeiras, não naturais, né? São necessidades criadas só na mente da pessoa. Então, cada um vai saber se de fato é uma necessidade ou se não, se é supérfluo, né? Isso fica dentro do bom senso de cada um. Quando Thelma respondeu falando da pessoa ponderada, a pessoa, o homem ponderado dessa vida, o homem, a mulher ponderada dessa vida, provavelmente não foi em outra vida. É porque lá ele já teve a experiência e já aprendeu. E agora reencarnou e traz intuitivamente, né, essa ponderação. Ele já aprendeu isso. Às vezes a gente não é ponderado, mas há tempo para tudo. A gente aprende. A gente aprende observando, né, e aprendendo com os outros, ou aprende pela própria experiência, como disse a Thelma. Ou a gente é gênio ou a gente é sábio. Mas a gente, de uma forma ou de outra, vamos todos aprender. Muito bem, Luiz. A Irci Jimenez colocou o seguinte:
Lembrei do André Luiz, devido aos excessos, morreu antes da hora. Quem não leu Nosso Lar, fica aí o convite. Tem gente que já viu o filme, mas não leu o livro ainda. Não é a mesma coisa. Nenhum filme consegue colocar tudo que tem um livro, ainda que seja um filme de 3 horas. Então, não é, o livro sempre é mais rico, tem mais informações, apesar de que o filme é maravilhoso, a gente precisa ver mesmo quem não viu também, não é? Então, aí fica o convite, olha, vamos conhecer a história de André Luiz, cometeu muitos excessos, chegou no mundo espiritual antes do tempo, sem se dar conta. Quando lá gritavam no umbral para ele suicida, ele ficava revoltado. Mas como se ele era agarrado à vida? Como? Não é? E aí ele vai descobrir depois o que é que ele tinha feito. E quantas vezes a gente abusa, não é? E aí depois tem consequências. Foi até comentado aqui já hoje, não é? Que são os excessos que a gente comete no campo da alimentação, mas também no campo do descontrole, ou da ausência de controle de si mesmo, esses repentes de nervosismo que dá uma descarga no organismo da gente. Ixi, a gente tem que se vigiar tanto, gente, para aprender bastante, mas nós vamos chegando lá, vamos devagarinho, não é? Hoje, 4 vezes alguém cruzou na minha frente, teve um que pulou o carro, saltou, ele entrou assim, saltando na frente do nosso carro, né? Então, naquela hora, você tem aquela descarga de adrenalina, diz, oh, meu Deus, que esse cara tá louco, calma, tá lá no Evangelho, não chama o teu irmão de louco. Você não sabe o que está acontecendo com ele, você não conhece a sua história, mas tem que parar para ficar ponderando, porque senão sai tudo aquilo, né? Se a gente não fica ali, é por isso que eu combino com a minha mulher, por favor, me fala, quando tiver. Aí de vez em quando ela faz, né, a cena, ela repete, eu digo assim, eu me senti hoje perfeitamente o C-3PO do Spielberg lá, não é? Porque agitadinho, nervosinho, na hora que o cara saltou, fiquei daquele jeitinho. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo, gente. Ninguém é perfeito nesse mundo, não é? Mas nós vamos estudando, vamos aprendendo. Como o Luiz Cláudio diz, quem já veio ponderado nessa encarnação é porque aprendeu lá atrás. Não aprendemos ainda, vamos aproveitar a oportunidade para aprender agora. Todos nós estamos aprendendo. E não adianta olhar para o outro e achar assim, nunca vou chegar lá. Vai chegar sim. Né? Todo mundo vai chegar lá. É uma questão de a gente se dedicar e se entregar. Então, aqui da Ana Lúcia tem uma pergunta aqui, Lessa. Thelma, se Deus fez todos simples e ignorantes, não é difícil superar as paixões pelos gozos materiais? Difícil é. Obviamente que é difícil, porque se não fosse difícil, como é que a gente iria evoluir? Como é que um diamante é lapidado, né? Como Emmanuel explica muito bem em vários livros. Ele é lapidado a partir daquelas pancadazinhas, entre aspas, né, simbólicas, que você vai aí fazendo assim. Nós mulheres, né, Cris, que gostamos, né, de uma joia, assim, de vez em quando, sem muita ostentação. Mas a partir disso, não é fácil. Os desafios, eles são necessários para o nosso crescimento. Porque tem um exemplo também da água parada, né? Uma água parada, que nunca se renova. Então, acaba fazendo com que as espécies que ali habitam, elas morram. Então, se na nossa vida não tiver desafio, nós também não vamos evoluir. Ou seja, e outra coisa, o estado de medo, ele inibe o estado de crescimento. Isso é pesquisa realizada em creches da Inglaterra, inclusive, literalmente, de crianças, né? Submetidas a estado de medo e outras não. E a gente transporta isso para o lado psicológico, né? Então, muitas coisas a gente já coloca uma barreira, assim, um medo, e medo é diferente de temor, tá? Medo é diferente de temor. O medo é algo assim que muitas vezes não tem razão de ser. Aparece assim, Carlos colocou aí, esse instinto de quando alguém atravessa assim na frente, né? A gente não pode confundir medo com cuidado. Cuidado nós devemos ter para que a gente não seja também chamado de suicida involuntário, né, Campete? É isso aí. Como o André Luiz foi chamado. Mas nesse aspecto, tendo todos os cuidados, mas sabendo que a vida ela nos convida a suplantar desafios, a atravessar a correnteza, como diz aquela música linda do ABBA, né? Eu tenho um sonho, eu vou atravessar a correnteza porque eu tenho um sonho. Então, vamos atravessar e sonhar e realizar. É isso, perfeito. E num mês que a gente fala muito de Setembro Amarelo, né?
Importante relembrar essa categoria, né, do suicídio involuntário, indireto, né? Exato. Não consciente, né, mas é uma característica suicida também, essa constante exacerbação, né, das nossas vontades. Então, é importante refletir sobre isso. Em que patamar, Luiz, colocamos nossa felicidade? Maria Cleci. Em que patamar? Bom, a verdadeira felicidade, né, ela não é desse mundo. Né? O Cristo já nos diz, o Cristo nos diz nos evangelhos, Cristo falou de tudo, mas ele não falou tudo, porque muito do que ele falou não era compreendido, os homens não tinham capacidade naquela época para entender. Mas se a gente pegar nas parábolas, nos ensinos diretos, ou nas próprias curas, nos próprios atos cotidianos da vida do mestre, a gente vai ver que tudo no Cristo, na Boa Nova, é ensino. Né? E todo o ensino do Cristo, né, está no alcance, na promessa do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um estado de felicidade, que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E a maneira da gente alcançar isso é através do bem, da caridade, da prática do bem. O Espiritismo vem, no século XIX, 1857, a data da publicação de O Livro dos Espíritos, nos explicar, tornar mais claro muito dos pontos do que Jesus disse, né? Porque a humanidade já tinha atingido um patamar de desenvolvimento que era possível que ela compreendesse muitos dos ensinos que estão ali em Jesus. E o que a doutrina espírita diz para a gente? Ela reafirma o que o Cristo já falou. A nossa felicidade, a felicidade verdadeira, ela não está nesse mundo. Ela está no mundo espiritual. Porque tudo que é aqui da matéria é perecível, é passageiro. Então, a alegria nesse mundo, a alegria das coisas materiais, do mundo material, a gente não tem que ser triste, não tem que ser sorumbático, viver triste pelos cantos. Quando acontece algo bom, a gente tem que, legal, ficar feliz, mas não se empolgar, porque tudo passa. Assim como a tristeza. A tristeza nesse mundo material, o sofrimento, às vezes causa dores lancinantes, causa muito sofrimento mesmo, muita angústia. Mas a gente, confiando na vida futura, sabendo, né, que Jesus falou, a doutrina espírita vem, demonstra a existência, demonstra insofismavelmente a existência da vida futura. Né? A gente passa por essas dificuldades com mais tranquilidade. Por quê? Porque tudo passa também. Então, se tudo passa nesse mundo material, a nossa felicidade verdadeira não está aqui, está no mundo espiritual. E a gente tem que começar a se enxergar, isso é um exercício diário para todos nós, mesmo para a gente que já é espírita e está aí como fazer aquilo, mas é um exercício, porque é do ser humano. A gente tem que começar a se enxergar como espíritos que somos, ostentando temporariamente essa persona, esse corpo físico encarnado aqui. A gente não é um corpo físico que tem um espírito, é o contrário. A gente é um espírito que temporariamente estamos ostentando esse corpo físico, essa persona, com a finalidade de nos desenvolvermos em nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, a nossa felicidade, ela já é possível agora, mas ela não está nas coisas materiais, ela está nas coisas do espírito. Muito bom. Alguém resumiu, a felicidade não é um fim, não é o objetivo. A felicidade é o próprio caminho, quando a gente sabe caminhar. Muito bom. Nós agora estamos com um monte de perguntas. Gente, já te pede até com a compreensão dos nossos participantes, não dá mais tempo de acrescentar perguntas que apareçam a partir de agora, né? Porque o tempo está mais curto e a gente já tem várias para serem respondidas ainda. Iraci Aparecida, Thelma. Quando é que um pai pode saber o que é necessário para um filho? Não dar muitas coisas materiais a um filho, assim, muitas vezes atrapalhando a educação dos mesmos. Antes disso, a gente precisa refletir se esse exagero de presentes, vamos supor que haja exagero, não seria uma substituição
da ausência do pai. Uma forma de compensar, porque muitas vezes o que o filho precisa mais é de uma presença qualificada. E eu não estou dizendo que é aquela presença constante, que às vezes o pai ou a mãe não pode, né? Porque trabalha, etc. Mas é a presença qualificada. É de quando tiver com o filho, esteja com o filho. Não esteja, né? Quando a gente vê muito em restaurante, Cris, Luiz, Campete, né? Cada um só com a maquininha ali, etc. Mas a gente volta ao bom senso. Existe, a psicologia fala muito, eu não sou psicóloga, mas a gente lê sobre isso, sobre reforço positivo, reforço negativo, etc. Entretanto, tem determinadas situações que se mostra-se muito claro o exagero. E esse exagero, muitas vezes, pode criar um condicionamento na criança, pode criar um condicionamento no filho. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, os filhos tiram uma nota boa na escola e dizem assim, eu mereço um presente. Não, pela nota boa, não mereço um presente. Porque não fez mais do que se espera de alguém que o pai está ali colocando para ser educado, às vezes numa escola particular, às vezes pagando mensalidade, etc. Então, nesse aspecto, há que se ter esse cuidado de não exagerar em determinados bens materiais. Porque já existem várias datas em que você pode presentear. Tem aniversário, tem Natal, tem Dia da Criança, tem etc. Né? Não significa que você não pode trazer um presente fora disso. O que não pode é você exagerar, principalmente como uma forma de compensação pela sua ausência na educação dos filhos, pela sua ausência no dia a dia deles, porque eles sentem falta, as crianças sentem falta. Eu descobri isso quando virei mãe, entendeu? Enfim, que meus filhos às vezes reclamavam muito, que nessa profissão, quase todas, né? A minha profissão, por sinal, é da área jurídica também, Luiz. E eles me viam muito no computador, etc. E eles chegavam pequenininhos, me lembro, Cris, assim, 3 aninhos, 2 aninhos. Mãe, você trabalha demais. Eu digo, meu filho é que tem aqui processos urgentes e tudo. Então, no dia que se pode, dar a máxima atenção, porque eles vão querer muito mais essa atenção do que, assim, pencas de presente. Pencas de presente, porque às vezes você traz pencas de presente. É necessário você ter esse bom senso de saber em que momento, por quê, etc., para que não crie essa expectativa na criança e não crie também esse círculo que pode se tornar vicioso, de fato. Imagina isso. Maravilha, Thelma. Olha, eu vou responder uma pergunta aqui da Vilma e depois vou juntar 2 questões aqui para o Luiz. A Vilma pergunta como é que faz para assistir esse vídeo em outros horários. Basta acessar, né, a plataforma da FEB TV, estudando o Livro dos Espíritos, que fica ali, acondicionado lá na playlist do YouTube. Viu, Vilma? André Henriques e a Jane Lima fazem, Luiz, ambas uma colocação que eu vou te perguntar se valem como atestado. A primeira fala assim, a Andréia fala assim, será que as pessoas não estão consumindo mais porque tem algum vazio dentro de si e precisa preencher com algo? Isso é a primeira colocação da Andréia. E aí a Jeane, logo na sequência, pergunta, o minimalismo é uma virtude? Então, minha pergunta é, Luiz, pode valer como atestado os 2 pensamentos? Podem valer como atestado? A resposta depende. Vamos lá, vamos à primeira, né? A primeira, que ela volta para mim, Cris, você tem como voltar a pergunta para mim? A primeira? É da Andréia. Será que as pessoas não estão consumindo mais porque tem algum vazio dentro de si e precisam preencher algo? Provável. É provável. Às vezes, o consumismo exagerado, o consumismo impensado, às vezes ele preenche, sim, uma falta de algo espiritual, né? De algo, de um propósito de vida, de um objetivo maior. Então, a pessoa, às vezes, preenche isso com comida, outro com bebida, outro com os mais diversos coisas. E o consumo é uma dessas coisas. A gente não pode esquecer, e aqui eu vou fazer uma digressãozinha, mas que a gente vive hoje, nós somos, nesse século, filhos da revolução científica, revolução intelectual,
que surge ali no século XIX. E surgiu, ao lado de coisas maravilhosas, de progressos maravilhosos, inclusive da revelação espírita, né, da doutrina espírita, surge também a ideia do materialismo no século XIX. E a ideia do materialismo, quando surge o materialismo, é a primeira vez que o homem, que a humanidade, rompe com Deus, rompe com a religiosidade. Em consequência disso, a gente cria uma ideia de materialismo, que o homem basta por si só. Só que o homem não basta por si só. A gente precisa um do outro e precisa, sobretudo, de Deus. E talvez, quando a gente deixa Deus de lado, deixa a religiosidade de lado, quando eu falo religiosidade, não estou falando de religião organizada, mas do sentimento que nos liga ao Pai, que nos liga a uma vida futura, a uma experiência em coisas melhores, a gente perde o propósito de vida. Então, são vidas vazias, né? E a gente vai preencher isso, como quem é materialista vai procurar preencher isso com o quê? Com coisas materiais. Aí você fala, mas você falou no século XIX? É, no século XIX, mas a gente é uma doutrina reencarnacionista. Essas ideias surgiram no século XIX, se expandiram ao longo desse século XIX e século XX, e muitos de nós que estávamos em outra encarnação envolvidos, ou fomos seduzidos por essas ideias, estamos reencarnando nessa sociedade. E somos o fruto dessas ideias. O fruto dessas ideias materialistas é a sociedade consumista, é a sociedade ansiosa, é a sociedade depressiva, é a sociedade que não tem esperança em algo maior, em algo melhor, que não tem esperança na vida futura, porque acredita só no aqui e agora, né? Com relação ao minimalismo, se o minimalismo é uma virtude, aí eu vou falar que depende, né? O minimalismo, como modismo, né, por si só não é virtude. Mas se você tem uma vida de necessidades mínimas, né, você se apega minimamente às coisas, porque você não tem apego às coisas materiais, é um bom sinal de que você não está apegado às coisas da matéria. E melhor, se você, além de não estar apegado às coisas da matéria, o que te sobra, você ainda reparte com o próximo, você ainda pratica a caridade, ou seja, você pratica o minimalismo e dá uma finalidade útil do ponto de vista da caridade, de auxiliar o próximo, isso, aí sim é bacana. Agora, ele por si só, né, se não tiver um objetivo maior de desapego aos bens materiais ou de ajuda ao próximo, ele por si só não é atestado de progresso, né? De evolução. O que importa é a finalidade. Muito bom, Luiz. Thelma, nós temos duas questões, eu vou responder uma delas rapidamente, a outra nós vamos precisar ser breves, porque o tempo acabou também. A Ana Paula Miranda coloca assim: o que devemos fazer quando não damos conta de conter nossos impulsos diante de situações que você diz o não, porém o sim prevalece? Bem, o que acontece, Ana? Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu perguntei para o meu anjo da guarda, por favor, me ajuda. O que eu faço para me conter? E ele disse assim, conta até 10. Eu disse, puxa vida, para que eu preciso do anjo da guarda? Para ficar repetindo essas coisas? Não é? Que todo mundo sabe? Ele falou, você está insatisfeito? Conta de trás para frente, de 10 até 1. E aí eu fui meditar sobre o que é que ele estava querendo dizer com aquilo. Então, quando a gente não consegue resolver de uma forma, pensemos em outras estratégias de abordagem ou, inclusive, de observação do que está acontecendo. Porque, muitas vezes, nós queremos que os outros façam como a gente acha que deve ser. Problemas de internet outra vez. Eu não sei se falhou, mas a ideia é que a gente busque ângulos diferentes, que a gente sempre vai encontrar o caminho. E oremos. O nosso anjo da guarda está para nos ajudar, está bem? E Thelma, a última para você, rapidinho então. Beto Gomes. Se o apego material nos faz mal, como também não nos apegar às pessoas? Veja, depende, é apego e apego. Apego no sentido de você valorizar, de você ter sentimento, de você cuidar, de você preservar. Nesse sentido, ela é bom, que é a lei da conservação, né, Carlos, Cris e Luiz? Agora, o apego doentio, a possessividade, sabe? É meu e não é de mais ninguém, enfim, aí já não é saudável.
E em relação às pessoas, substituir apego por amor. Porque quando você ama, você permite que a outra pessoa tenha asas. Se nós nascemos com asas, é porque a gente pode voar. E se a gente pode voar, é indigno rastejar. Então, se a gente ama verdadeiramente, a gente vai deixar que a pessoa voe. A gente vai permitir que ela tenha asas, porque é assim, é bastante... Vou repetir aqui, é bastante indigno a gente nascer para voar e a gente não conseguir, né, Cris? Carros e tudo. Porque nós temos o teotropismo positivo. Como diz Joana no livro Nascente de Bênção, o espírito, ele cresce em direção a Deus, né? Ele caminha em direção a Deus, né? Para sua evolução, etc. Por isso que a gente usa esse neologismo. Nós temos teotropismo positivo. O tropismo é um movimento, teo, Deus. Então, movimento em direção a Deus, positivo. Como o caule tem em direção à luz, nós temos em direção a Deus, que é a nossa maior luz. Então, é nesse aspecto. É isso, minha amiga, que sejamos todos girassóis, né? Exato. No final dessas nossas ilações da noite, que a gente relembre essa linda flor, né? Que busca a luz. Muito bom, Thelma. Bom, Carlos, eu acho que a gente precisa encerrar, né? Por conta aí do tempo de produção. Vamos só lembrar aí a todos que estamos, né, no próximo encontro, nos debruçando ainda na parte 3ª da obra, nas leis morais, no capítulo 5º, e vamos tratar da lei de conservação. Privações voluntárias vai ser uma das temáticas tratadas aqui, mortificações, e vamos analisar as questões 718 a 727. Então, aqui encerra com muita gratidão, agradecendo a presença de todos, a Thelma, ao Luiz, ao Carlos, deixando aqui votos que possamos nos encontrar na próxima semana. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Até mais. Você gostou desse conteúdo? Então nos ajude a manter esse trabalho. Todos os dias, nossa equipe profissional trabalha incansavelmente para que você tenha acesso a este e outros mais de 4.000 vídeos produzidos por nós da FEB TV. Somos comunicólogos, produtores, roteiristas, diretores de fotografia, cinegrafistas, editores, designers, programadores, técnicos de áudio, cenógrafos. E juntos fazemos da FEB TV uma companheira diária das suas e das nossas vidas. Por meio da infraestrutura e das produções da FEB TV, pudemos criar a FEB Lives e a FEB Podcasts, disponíveis em diversas plataformas de streaming e sites exclusivos, com conteúdos únicos, pensados para você assistir e ouvir no trabalho, na academia, no carro, em todos os momentos. E aí, podemos contar com a sua colaboração? Apadrinhe a FEB TV. Acesse www.febtv.com.br e faça parte dessa rede de investidores do bem. Estamos com você através da FEB TV.